Amém, irmãos. Então, o tema da nossa aula hoje, continuando aí o estudo de Romanos, é o que faz uma igreja forte? Eu queria te convidar a refletir um pouco hoje. Ah, na sua visão, o que seria uma igreja forte? Não sei se você já parou para pensar nisso, mas eu queria te convidar a pensar agora. O que é uma igreja forte? Como seria o desenho dessa igreja? Não sei, talvez você, pegando agora de surpresa nessa pergunta, você possa pensar que uma igreja forte é uma igreja que tenha, não sei, um líder, uma igreja no andar de cima da academia. É uma igreja forte essa, né? Mas forte se ela ficar embaixo, porque os pesos de cima, né, pode cair, então é sinal de que ela é forte. Mas talvez você pense, poxa, uma igreja que tem um líder, uma liderança carismática, uma liderança que quando fala, todo mundo se empolga e que une. Então, acho que a igreja forte está numa liderança carismática. Ou talvez uma igreja forte esteja no coral, um coral com os melhores cantores e a melhor banda que se possa ter, que ao cantar todo mundo transcende. Talvez você pense que uma igreja forte é assim. Talvez uma igreja forte para você seja uma igreja com um local fixo e estiloso. Um local onde as pessoas olham e falam, cara, aqui há Deus, olha que lindas construções, olha que lugar belo, olha que lindas imagens e etc. Talvez você ache, pense que é assim uma igreja forte. Talvez para alguns de nós, especialmente, né, falando agora para a nossa família de igrejas, para quem tem passado aí alguns anos, talvez para alguns de nós seja a igreja antes de 2003, sinônimo de igreja forte. Sabe, Deus ele tem uma visão do que é uma igreja forte. O grande ponto é, e aí? Vamos seguir na visão de Deus, na perspectiva de Deus para ser a igreja forte? Antes de falar, poxa, o que é uma igreja forte de fato? Aqui eu só dei um exemplo do que a gente pode achar que seja uma igreja forte. Primeiro é pensar o que é, afinal de contas, igreja. A igreja, esse nome, esse termo igreja, vem de uma expressão grega chamada eclésia, que significa literalmente chamados para fora. Assim, se a gente pudesse falar o que é então a reunião da igreja, o que é esse momento, por exemplo, que a gente está vivendo agora aqui, aos domingos, 10 da manhã, durante a semana, as igrejas em casa, nada mais é do que a reunião daqueles que foram chamados para fora. No fim das contas, é isso. Igreja é eu e você que fomos chamados para fora, se reunindo, se fortalecendo. O Leandro, na pregação da quarta-feira, no culto de semana, comentou sobre Efésios 4, do 1 ao 16, falando, né, o quanto a igreja é fonte de fortalecimento e união, nos encorajando, e que aula incrível, não? No versículo 16 de Efésios 4, não precisa ir lá, ele fala, dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Sem sombra de dúvida, essa é a definição mais clara que a gente pode ter da igreja. Cada parte fazendo a sua função, isso é a igreja. Isso é, de fato, ser igreja. Não é um líder carismático, não é uma banda especial, não é um local de culto incrível, não é nada disso, a não ser um local onde cada pessoa, cada parte do corpo realiza a sua função e assim cresce e edifica-se a si mesmo. E é exatamente nesse ponto, irmãos, que hoje eu quero conduzir cada um de nós juntos a meditarmos. Temos sido essa igreja que Deus espera, uma igreja que a sua força está na união, que a sua força está à medida com cada um de nós
fazemos a nossa parte. Assim, eu queria trazer o primeiro ponto agora para vocês. Uma igreja forte, queremos ser uma igreja forte, uma coisa precisa ter. Precisamos de muitos conflitos. Uau, Pedro, como assim? Uma igreja forte, conflito? Então, se a igreja é forte, não faz sentido ter conflito. Não faz sentido, sim. Porque o conflito nos leva a uma dependência de Deus, e a gente vai ler juntos aqui, lá em... queria chamar todos a abrirem suas Bíblias ou prestarem atenção na tela, aqui em Romanos 14. Vamos ler aqui Romanos 14, do versículo 1 ao 8. Não preciso, né? Já foi falado tanto do contexto histórico da igreja de Roma, mais óbvio, essa igreja ela passou por seus desafios. E eis aqui um desafio que a gente vai entender juntos. Aqui em Romanos 14, a partir do versículo 1, diz assim: aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos. Um crê que pode comer de tudo. Já outro, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come. E aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou. Quem é você para julgar o servo alheio? É para o seu Senhor que ele está em pé ou cai. E ficará em pé, pois o Senhor é capaz de o sustentar. Há quem considere um dia mais sagrado que outro. Há quem considere iguais todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Aquele que considera um dia especial para o Senhor, assim o faz. Aquele que come carne para o Senhor come, pois dá graças a Deus. E aquele que se abstém para o Senhor se abstém e dá graças a Deus. Pois nenhum de nós vive apenas para si, e nenhum de nós morre apenas para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor. E se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. A igreja em Roma estava passando por um típico conflito da igreja do primeiro século. Obviamente, a gente tinha irmãos judeus e não judeus, né, conhecidos como gentios. E aqui a gente está diante de um cenário bem clássico ali de conflito. Alguns não comiam determinadas carnes, determinadas comidas, outros já comiam de tudo, outros achavam um dia mais especial do que outro. E Paulo basicamente está ajudando a igreja a lidar no que relaciona, não a pecado diretamente, não é um pecado, não estava sendo um pecado comer carne ou não comer, ter um dia especial ou não ter, mas era uma situação que envolvia consciência de fé de alguns desses irmãos. E Paulo usa essa situação, inclusive, para intitular, olha, o fato é que em determinadas situações como essa, algumas pessoas são mais fortes e outras são mais fracas, falando que fortes na fé e fracos na fé. Ao ponto que ele fala, olha, quem come de tudo, cara, você é forte, é isso aí, Deus não tem alimento que não possa ser comido, e é isso aí, tudo bem. Aí quem não come, poxa, você é fraco na fé, mas tudo bem, eu sei que você come para a glória de Deus, quando você talvez come aquele vegetal bem cozido, saboroso, talvez, você está dando glórias a Deus. É isso que Paulo está falando. Você está com a sua consciência livre para isso. Aquele que come de tudo, talvez aquela carne, aquele churrasco gostoso, eu dou graças a Deus toda vez que eu como, por exemplo. Estou dando graças a Deus, e é isso que Paulo está ajudando a igreja a pensar. Se é para a graça de Deus, se a sua consciência, a sua fé está bem com isso, amém, meu irmão. Vai lá,
respeite a sua consciência de fé. Seja você fraco ou você forte nessas situações, Deus não quer que você despreze e condene um ao outro, que é o que Paulo está falando no versículo 3, ele fala isso. Fortes, não desprezem os seus irmãos que são fracos na fé por não comer de tudo. Fracos na fé, não condenem seus irmãos fortes por comer de tudo. Assim, irmãos, a igreja, os fortes e os fracos, devem viver pura e simplesmente para o Senhor. E era isso que Paulo queria mostrar, que não fazia sentido ficar discutindo controvérsias, porque a igreja ela não pode perder o foco, que é viver ou morrer por Cristo. Sabe, em vários momentos eu já vivi situações de conflito na igreja, ao longo dos meus quase 12 anos. E em muitos desses momentos, parte dos momentos eu estava forte numa determinada situação e outros momentos eu estava na parte dos fracos na fé. Eu vou dar alguns exemplos, alguns momentos que eu passei por isso. Teve um determinado momento lá numa conferência universitária no Rio de Janeiro que houve a seguinte discussão. E aí? Praia, biquíni, sunga ou shorts? Não sei se você já passou por algo parecido. Mas a situação era simplesmente essa. Poxa, vamos lá, a gente está aqui, vamos para a praia, vamos curtir, mas e aí? É certo ir com a roupa, né, com biquíni, com sunga ou não? Como é que é? E houve, naquele momento, uma discussão, um típico conflito ah, de jovens e de determinadas culturas. Obviamente, a gente tinha irmãos que eram de cidades praianas, vários desses irmãos que cresceram, irmãos e irmãs que cresceram indo para a praia juntos e que, assim, não tinham até malícia nisso, porque estavam acostumados, enquanto outros irmãos, tal como eu, um brasiliense, que o que a gente tem de praia é um lago lá em Brasília, não estava acostumado com aquilo. E nessa situação, eu estava na situação dos fracos, ao ponto de falar, irmãos, eu acho que não é legal, porque não entendo, tal, mas, assim, qual o problema? Lá em Brasília, a gente vai, quando vai para a piscina juntos, ou para algum lugar assim, a gente vai de roupa, a gente tenta preservar isso, porque não sabe como é a luta de um irmão, de uma irmã e tal. E eu lembro que essa discussão, ela gerou polêmica, ela foi muito polêmica. Houve desprezo e julgamento em muitos momentos. Alguns ali que se diziam fortes falavam, poxa, mas que besteira, qual é? Você vai para a praia, as pessoas estão assim, então deixa de ir para a praia. Outros falam, pô, mas se eu for, eu não quero ver minha irmã, meu irmão, não quero ter imagem deles ali de sunga, de biquíni. Por que não irmos assim, irmos todo mundo? Não, mas se você pensa no elefante rosa, tenta não pensar no elefante rosa. Você já pensou no elefante rosa, então, enfim. A discussão girou em torno disso, e eis um típico momento de conflito que podemos ter contemporâneo, né? Esse é um conflito contemporâneo. Talvez hoje comida a gente nem se discuta tanto como a igreja do primeiro século. Enfim. Um outro exemplo. Esse exemplo é bem recente. Eu sei que cada um de nós aqui vai entender bem ele. Recentemente, a gente passou como igreja num conflito também de fortes e fracos. O nosso conflito foi, e aí? Culto presencial em meio à pandemia? Obviamente com, né, as taxas mais baixas, mas estamos ainda em meio à pandemia, ou continuar com culto à distância. Nessa situação específica, eu estava do lado forte. E eu estava do lado que, não, vamos lá, vai ser bom, estou com saudade de todo mundo. Mas tomamos uma decisão. E eu não tenho dúvidas de que foi uma decisão madura, porque ela houve cuidado, ela teve ponderação e zelo da parte da igreja como um todo. Eis um exemplo claro de um conflito sendo resolvido da melhor maneira.
temos um conflito eminente. Daqui a pouquinho. Na verdade, já está acontecendo esse conflito. A gente está em época de eleição. Eleição municipal. E eis um assunto que gera muito conflito. Eleição, eu não vou entrar aqui em futebol também, gera muito conflito. Mas esse é um momento que vai gerar muito conflito. Costuma trazer muitos conflitos, né? E aqui eu nem vou usar dizer quem é o lado forte, quem é o lado fraco, mas a gente precisa, irmãos, respeitar muito a consciência de cada um. Muitos de nós temos alguns ideais, algo que a gente acha que na sociedade a gente precisa. A gente não vê sobre eleição e coisa e tal, assim, na Bíblia, porque era império, não tinha nem o que se discutir naquela época. Hoje a gente vive numa democracia e, sem sombra de dúvidas, é pautado. Nós somos os governantes, né, no fim das contas. Mas, sem sombra de dúvida, é um assunto que eu gostaria já de alertar você e ficar atento no que a gente vai falar, para você estar preparado para esse tipo de conflito também. Vamos passar, irmãos, por várias e várias situações onde não vamos discutir pecado, propriamente dito, mas a nossa consciência vai estar em pauta. E nessas discussões estaremos do lado forte ou do lado fraco. Nos dois exemplos que eu peguei, eu poderia ter pego mais, eu já tive momentos separados em discussões. Então, no fim das contas, eu vejo que Paulo está falando, não é definindo, olha, você é fraco, você é forte, ponto final, e vai ser assim, e talvez isso até gerar, né, uma discussão. Então, olha, esse é o lado dos fracos aqui da igreja, esse aqui é o lado dos fortes. Obviamente, não era isso que Paulo estava falando, não é isso que a Bíblia está falando. O que ela está falando é, irmãos, vamos ter conflitos. E isso faz parte de uma igreja forte. Uma igreja forte precisa de conflitos, na verdade. Porque, no fim das contas, Deus nos chama a tratar e a lidar com esses conflitos. Deus nos chama a ter uma consciência de respeito uns com os outros, de diferenças. A respeitar essas diferenças. Sejamos nós na posição de fracos ou fortes. Então, esse é o primeiro ponto. Uma igreja forte tem muitos conflitos e ela passa muito bem por esses conflitos. E nesse sentido eu quero já ir ao segundo ponto com vocês, que é suporte e edificação. Essa é a evidência de uma igreja verdadeiramente forte. Como será que Deus resolve então esses conflitos, né? A gente viu aqui os conflitos, Paulo mediano, a gente conseguiu aplicar aqui no nosso contexto. Vamos um pouco além agora, para ver a maneira que Deus ele resolve esses conflitos. Lá em Romanos 14, do versículo 17 ao 19, né? Vamos continuar em Romanos, agora 17 ao 19. Diz assim: pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e edificação mútua. Agora, no capítulo 15, dos versículos 1 ao 7, diz assim: nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar o seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Pois também Cristo não agradou a si próprio, mas, como está escrito, os insultos daqueles que te insultam caíram sobre mim. Pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. O Deus que concede perseverança e ânimo dê a vocês um espírito de unidade segundo Cristo Jesus, para que, com um só coração e uma só voz, vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo.
Portanto, aceitem-se uns aos outros, da mesma forma com que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Paulo aqui está deixando uma direção muito clara para a igreja. Irmãos, o reino de Deus está além dessas discussões. Era o que Paulo estava falando, no fim das contas. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito. Paulo estava ali animando a igreja, sabe? A igreja, cada discípulo precisa se esforçar para promover tudo quanto conduz à paz e edificação mútua. Você que é forte, a sua função é oferecer suporte, apoio para os fracos. Ele usa a palavra suportem uns aos outros e obviamente, esse suportar não é aturar, é dar o apoio, dar o suporte. Na área que eu trabalho com TI, né? Enfim, tem várias áreas na TI. Tem uma área especial da TI que é a área de suporte. Acho que o Paulão sabe muito bem aí. Ele deve dar o suporte para várias empresas, né, Paulo? Que usam os sistemas. E essa área de suporte normalmente é o que dá a direção e que fala, cara, eu não consegui ligar minha máquina, me ajuda aqui, apareceu um erro X e tal, me ajuda aqui. E sem sombra de dúvidas, o que Paulo está falando para a igreja é isso, cara, vocês fortes, deem suporte, apoiem os fracos na fé e não deixa a coisa se quebrar. Porque no fim das contas, o desejo de Deus é a mais pura união. Deus deseja que nós aceitemos uns aos outros como Cristo fez. Foi assim que Cristo agiu. Ele levou sobre si os insultos daqueles que se insultam caíram sobre mim. E é isso que Paulo está animando a igreja a pensar. Sabe, irmãos, uma coisa me alegra muito com o nosso último conflito, né? O nosso conflito recente do culto presencial versus culto não presencial, fortes e fracos na fé nessa discussão. E graças a Deus fomos muito felizes nesse conflito que tivemos. Eu não tenho dúvida de que Deus nos conduziu e está nos conduzindo para uma união ainda maior, um respeito pela fé um do outro ainda maior. Afinal, estamos passando por um momento tão delicado e como seria algo tão difícil pensar, não? Ah, não, mas a igreja tal está fazendo assim e tal, e por que a gente não faz? E, não está tendo fé ou coisa assim. Pelo contrário, estamos respeitando a decisão e como igreja estamos tomando uma decisão unidos. E, de fato, são situações assim, bem práticas, no fim das contas, que nos permitem edificar constantemente a igreja, como Deus espera. Não é gostoso o gosto da paz que estamos sentindo? Sem dúvidas, é o que Deus espera que a igreja sinta. Paz, alegria, esperança no Espírito. Aqui no versículo 4 do capítulo 15, puder colocar, Paulo, aí, versículo 4. Obrigado. A Bíblia fala que tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. A Bíblia fala, irmãos, e nos direciona que é por meio das Escrituras que vamos manter o nosso ânimo, a perseverança que vai nos levar para a esperança. No versículo 5, fala que o Deus que concede perseverança e ânimo dê a vocês um espírito de unidade segundo Cristo Jesus. Quem concede esse ânimo para nós e essa esperança é o próprio Deus.
É Ele que vai nos dar ânimo, é Ele que nos dá ânimo. Ele é o mais interessado, irmãos, na força da igreja guiada por Cristo Jesus. E essa força é a nossa união. Versículo 6 agora diz: para que com um só coração e uma só voz vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que Deus espera de nós: um só coração, uma só voz, uma só fé. Esse sempre será o desejo de Deus para a sua igreja. Eu sei que eu estou falando aqui, né, sobre o quanto estamos vivendo em paz com a decisão que a gente tomou. Eu estou falando como a igreja nesse momento, mas eu queria muito encorajar, se por alguma razão você, na decisão tomada recentemente, não ficou feliz com a decisão, está pensando coisas do tipo, então eu vou para uma outra igreja ou algo assim, não sei, qualquer coisa que seja que de fato possa estar impedindo você de ter um só coração e uma só voz, se sentir unido com a decisão que tomamos como igreja. Eu queria muito te encorajar a lembrar desse chamado que é o chamado da união, chamado de estarmos unidos com um só coração. Então, eu queria muito encorajar você, seja você, enfim, por alguma razão tenha se sentido mal com a decisão tomada. Porque no fundo é isso, no fundo Deus espera que estejamos unidos. Esse é o sonho de Deus para a sua igreja. Da mesma forma, eu queria encorajar você que tem passado por alguma situação de conflito, seja com algum outro irmão, com alguma outra situação, seja ele esse irmão ou essa irmã da sua igreja em casa ou de uma outra igreja, te encorajo também a dar os passos de suporte e edificação que vimos aqui nessas escrituras. O conflito, ele serve para nos ajudar a dar passos de união, de apoio, de suporte. Esse é o desejo de Deus. Por fim, eu queria chamar todos a irmos lá no versículo 13 do capítulo 15 de Romanos, que diz assim: que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Sabe, irmãos, uma situação de conflito, ela não tem o conflito como fim em si mesmo. Deus não permite as situações de conflito, as consciências, né, diversas consciências de fé que podemos ter em determinadas situações. Ela não existe para ser o fim em si mesmo. Mas Deus espera de nós esforço, ânimo, perseverança, edificação, união, paz, alegria e esperança. Todo esses chamados aqui estão contidos no que a gente leu ao longo desses capítulos 14 e 15. Deus nos chama a agir como igreja nessa perspectiva de ânimo, perseverança, edificação, união, paz, alegria e esperança. O desejo de Deus é, como fala aí no versículo, para que vocês transbordem de esperança. Deus quer nos fazer transbordar a esperança. Esperança que vai ser transbordada em nossas vidas, em nossos conflitos, na igreja, ou em qualquer lugar que a gente passe. A esperança vai transbordar da vida de um discípulo, é isso que Deus espera. Cada vez mais eu vejo, irmãos, assim, o quanto Deus ele quer nos ajudar a lembrar que a igreja nada mais é do que
um lugar de terapia. A igreja precisa ser um lugar de terapia. Eu não sei se você já passou por alguma terapia na sua vida, mas normalmente você passa por terapia quando você tem conflitos, né? E a gente tem conflitos o tempo todo. Terapia de casal, por exemplo, né? Você está ali lidando e vai ser exatamente situações de conflito. Nós temos os conflitos internos, né? No qual estamos passando e precisamos de terapia algumas vezes por isso. E a igreja, ela é um lugar terapêutico, um lugar onde os conflitos são bem-vindos. Sejam conflitos internos, externos, um com o outro. Deus nos chama a ser essa igreja terapêutica. E eu não tenho dúvidas de que numa igreja assim, forte como Deus espera, eu e você não jamais devemos deixar de expor as nossas fraquezas. Pois graças a Deus, numa igreja assim existe união de coração e união de fé. Assim, eu queria passar um exercício para essa semana, para cada um de nós. Exercício para a semana. O Paulo fez até achou bem didático aí, para quem para quem se lembra do seu exercício. Assim, espero que você não faça como eu fazia na época de escola. Eu não fazia o exercício de semana. Então, quero te encorajar a fazer, tal como eu mesmo vou fazer. E eu queria passar 3 pontos aqui para a gente se lembrar, irmãos, do que a gente conversou hoje. O primeiro é você identificar se tem algo, tem alguma coisa, alguma situação de conflito na igreja hoje ou em algum outro lugar. Identifique essa coisa, se você tem. Escreva, se possível. Se é mais de uma, escreva. Reflita nisso. Então, identifique. Segundo, eu quero muito te encorajar, como a gente leu. Se esforce para resolver a situação. Se esforce. Busque promover a paz e a edificação mútua. Pense que se esse conflito, ou esses conflitos que você tem tido na igreja, em qualquer lugar, lembre que Deus ele está querendo usar isso para glorificar o nome dele, para de alguma forma ajudar a promover essa paz, essa situação, essa igreja terapêutica. Seja parte, faça a sua função na igreja terapêutica e se esforce para resolver qualquer que seja a situação no maior nível que seja ela. E por último, lembre-se, esse é o caminho que Deus quer que tenhamos em cada conflito, um caminho que leva à paz e à edificação mútua, trabalho mútuo, a construção junto. E eu não tenho dúvida de que isso sim define uma igreja forte. Então, eu queria muito encorajar cada um de nós. Se por alguma razão, situações que você tem passado, você não consegue saber ao certo se é uma situação como essa de fraco e forte na fé, peça ajuda, vamos juntos, né? É um trabalho juntos. Não esqueça disso. Uma igreja forte é uma igreja que luta por união, se esforça e busca essa paz e esse ânimo. Tá bom? Quero muito encorajar cada um de nós que possamos estar firmes nesses alicerces e darmos glórias a Deus por isso. Eu vou